Amém. Graça e paz, irmãos. Eu queria pedir aos irmãos que estivessem abrindo suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 1. Lá no versículo 12 e 13. Marcos 1, versículo 12 e 13. Todos acharam? Diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Eu coloquei assim um título para essa palavra, né? De a tentação de Jesus. Isso lá atrás, antes de eu começar a escrever, né? Antes de eu começar a fazer o estudo. Depois, mais profundamente, estudando, eu pude perceber que esse texto não falava somente da tentação, mas sim do começo do ministério de Cristo, né? Marcos, no início do seu evangelho, faz alguns relatos a respeito da tentação de Jesus. E fazendo um estudo a respeito, podemos concluir diante desses relatos de Marcos, que nesse capítulo, ele na verdade, seria o início do ministério de Jesus. Ele fala também a respeito de João Batista, né? Cita porque para falar para a gente começar a falar da tentação de Jesus, a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás, lá no comecinho de Marcos, aonde Marcos fala também a respeito de João Batista, que veio antes de Jesus, veio anunciando veio anunciando a vinda de Jesus e preparando para receber a sua pregação. João ensinava os batismos para arrependimento e perdão dos seus pecados. Perdão que seria dado por aquele que viria depois de Marcos, que seria Cristo, depois de João, né? No caso, João Batista. Esse que viria depois de João Batista, ele batizava com Espírito Santo. João Batista batizava com água, mas Cristo batizava com o Espírito Santo. E o próprio Jesus se submeteu ao batismo de João, como podemos ver ali no verso de 9 a 11. Voltando um pouquinho, a gente pode ver ali que e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Alguns irmãos já devem conhecer essa história. Diz que a Bíblia fala que João não se sentia no direito de batizar Jesus, né? Falava, não está certo eu batizar o Senhor, né? O Senhor que tem que me batizar. Lá no comecinho fala, João batizava. O batismo de João era com arrependimento esses dos seus pecados. Como é que ele ia batizar Cristo? Jesus não tinha pecado, mas Jesus ele o convenceu, dizendo que ele não ia batizar por pecado, mas sim para que fosse se cumprida a justiça. E após esse batismo, deixa eu virar aqui.
E mais logo ali convencido que teria que batizar Jesus para que fosse cumprida a justiça. Logo após o batismo veio a confirmação de Deus que aquele ali era o Filho a quem o comprazo. E o Espírito de Deus desceu através de uma pomba, enchendo o Senhor com o Espírito Santo, derramando suas bênçãos, capacitando e preparando o Senhor para o que haveria de vir. Então vemos a seguir o que seria a tentação, ou melhor dizendo, a provação de Cristo. Nos evangelhos de Mateus e Lucas temos a tentação de Jesus de uma forma mais detalhada. E no evangelho de Marcos ele resume a tentação de Jesus em 2 versos, que seria no 12 e no 13 que acabamos de ler. Marcos, então, no verso 12, ele diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. O impeliu, o que seria essa palavra impeliu? Eu procurei no dicionário e a resposta seria forçar, empurrar, aquele que força, empurra. Mas aí a gente se pergunta, né? E logo o Espírito o impeliu. Será que o Espírito empurrou Jesus contra a vontade dele? Logo mais adiante a gente vai ver, só um minutinho, que com a mãozinha é meio complicado, mas não o impeliu, né? Não que seja contra a vontade de Cristo, mas era como se o Espírito já o convencesse que ali no deserto fazia parte do seu ministério, que o deserto ia fazer parte do ministério, daquilo que Deus tinha preparado para ele. Ou seja, ele tinha que passar por ele, independentemente do que acontecesse. Então a gente vê aí, Jesus foi... a gente vê uma sequência, né, da vinda de Cristo, o anúncio da vinda de Cristo. Logo depois o anúncio da vinda de Cristo, a gente vê o batismo, ele foi declarado Filho de Deus e recebeu o Espírito Santo. E depois o terceiro seria a provação, ou a preparação. Ele estaria preparado para resistir às tentações? Ele tinha mesmo que passar pelo deserto? A resposta é sim. Para que Jesus passasse no teste, que o primeiro homem falhou, e esse primeiro homem que falhou no teste de Cristo, acredito que todos já sabem, que é o Adão. Adão foi o primeiro homem criado por Deus e ele foi também testado. Ele foi tentado pelo mesmo tentador, só que no jardim. Podemos dizer que a tentação de Adão foi praticamente totalmente ao contrário da tentação de Cristo, né? Cristo foi tentado no deserto, no meio do nada. Adão foi tentado no meio do jardim. Ou seja, se ele tivesse fome, ele tinha ali todos os suprimentos, tudo aquilo que poderia suprir as suas necessidades. Cristo ele já não tinha isso. Ao contrário de Adão, não tinha nada o que comer, nem o que beber. Ao contrário de Adão, que tinha animais à sua volta, né? Jesus ele tinha feras, hienas, leões, que volta e meia rondava ele, né? Então ele ficava ali quase o tempo todo sendo ameaçado, sendo tentado. Adão falhou no teste e por conta dessa falha, o pecado entrou no mundo. E por isso fomos condenados pelo resto de nossas vidas. E tudo que nós passamos hoje é resultado da falha do primeiro homem que não resistiu à tentação. Jesus, então, tinha que passar pelo deserto. Ele tinha que ser preparado. Ele tinha que aprender a resistir. Ele precisava suportar as tentações para que um dia ele pudesse ser o nosso intercessor. Então a gente viu que, voltando um pouquinho lá atrás, se os irmãos estiverem me entendendo, Jesus ele passou por todo o processo.
ele foi anunciado a vinda dele, ele foi batizado, e logo que ele foi batizado, iniciou o processo de preparação de Cristo. Ou seja, não é que Deus ia ser, Jesus ia ser, como é que fala? Ele ia passar por uma prova, sim, né? Uma prova de resistência, ao qual ele passou por essa prova de resistência, e colocando isso nos dias de hoje, em nossas vidas, quando estamos lá no comecinho do ministério, que é o que acontece muitas das vezes, a gente acaba de ser batizado, a gente sai do mundo, a gente entende que eu não quero mais viver dessa forma, eu quero mudar a minha vida. E a partir do momento que você decide mudar a sua vida, é que você decide seguir a vontade de Cristo, fazer a vontade de Cristo, você está ali todo bonitinho, todo empolgado. Às vezes, na nossa cabeça, né, na mente humilde, a gente acha que vai ser as mil maravilhas, vai ser tudo só bênção, só bênção, só bênção. E a gente esquece que não é isso, não é essa a verdade, né? Não vamos viver um mar de rosas. Assim como Cristo, depois do nosso batismo, depois que iniciamos a nossa carreira, começam as primeiras tentações, porque vivíamos no mundo de tentações, fazíamos a vontade da nossa carne. E a partir do momento que somos batizados, que entendemos que não vivemos mais para o mundo, mas sim vivemos para Deus, passamos a entender que não fazemos a vontade do mundo, fazemos a vontade de Deus. E muita gente entende que fazer a vontade de Deus é viver bonitinho, arrumadinho, acha que é tudo fácil, mas não é fácil. É viver constantemente em tentações. Jesus foi tentado no deserto. Ele foi tentado sim no deserto, ele foi provado no deserto. Ele ficou cara a cara, ele confrontou o diabo cara a cara. No livro de Mateus, ele detalha o final, mais no final das tentações, ele cita 3 dessas tentações, e Cristo venceu essa tentação. Mas será que Cristo foi tentado só nesse momento? Só nesses 2 capítulos aqui, nesses 2 versículos? Só nesse instante de momento? Não. Cristo ele foi tentado o tempo todo. A gente, seguindo mais à frente, a gente vai ver que depois que Cristo passa pelo deserto, ele é tentado de outras formas. A gente observa que a partir do versículo 14 ali, que começou a aparecer fenômenos que ninguém sabia explicar. Esses fenômenos eram pessoas endemoniadas, pessoas que iriam aparecer para Jesus expulsar o demônio. Podemos entender, eu posso entender que isso também é tentação, porque o tempo todo Jesus foi provado. Então a vida com Deus, irmãos, não é fácil, não é mar de rosas. Sei que às vezes pensamos em desistir e não conseguimos porque tudo está difícil. Não sei se os irmãos conseguiram entender, mas é mais ou menos isso aí a palavra que eu tinha que trazer para os irmãos. Amém, irmãos? Passa a oportunidade para o pastor. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Estamos em meio a uma batalha, não é? Estamos no meio de uma guerra. Estamos no nosso deserto. Mas a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, né? Não vamos vencer porque nós somos bons, nós vamos vencer porque Cristo venceu. Então já está garantida para nós a vitória. E é legal que Marcos disse no final, quando ele fala sobre Jesus no deserto, ele diz que os anjos o serviam. Então Deus vai enviar os recursos
E os recursos, não estou falando aqui de dinheiro, não. Estou falando de recurso, de capacidade espiritual para enfrentarmos as lutas. Eu não sei se você já viveu algum momento na sua carreira cristã que você parou assim e falou assim, eu acho que eu não vou aguentar. Você já viveu isso? Eu já vivi. Eu já vivi. De vez em quando eu vivo. Mas Deus nos dá graça. Ele nos capacita. Ele envia os anjos dele para nos servir. Então vamos prosseguir. Amém? Quero que você coloque aí diante do Senhor a sua vida. Vamos ficar de pé, irmãos? Se você puder, fique de pé. Ó Senhor, nós louvamos a Ti pela palavra do Senhor. Louvamos ao Senhor porque na Tua palavra nós encontramos respostas, nós encontramos estímulos, nós encontramos forças, somos levados por ela a repensar, a olhar para nós mesmos. E nessa noite o Senhor nos chama atenção sobre essa realidade da tentação, a realidade da vida que está acontecendo ao nosso redor. E o Senhor não poupou o seu filho dessa experiência. Isso nos prova que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Isso nos mostra a humanidade e a divindade na mesma pessoa. E a Tua palavra nos diz que, embora tentado, embora colocado nessa situação, Ele venceu. E não apenas, como bem disse aqui o Samuel, o período ali daqueles dias no deserto, mas todo o tempo da caminhada, houveram tentativas malignas. Satanás usou pessoas, usou os religiosos, usou tantas situações, usou os discípulos, mas o Senhor permaneceu íntegro, porque era necessário integridade para que valesse o sacrifício. E nós louvamos a Ti porque o Senhor pagou o preço naquela cruz. E nós podemos descansar de que a nossa caminhada será segura, porque o Senhor pagou o preço. Isso não significa que não passaremos por tribulações, passaremos sim, sentiremos na pele sim, doerá em nós sim, nos sentiremos tristes, nos sentiremos sozinhos algumas vezes. Não estamos isentos disso, mas há uma certeza de que o Senhor, que alcançou a vitória, nos dá a vitória pela vitória que alcançou. Que o Senhor nos dará a condição para passarmos por tudo isso. O Senhor nos enviará os reforços, anjos, seres celestiais e pessoas, anjos do Senhor, servos do Senhor, para nos ajudar nessa caminhada. E nós necessitamos disso, ó Deus. Nós precisamos do renovo do Senhor dia a dia. Nós precisamos do sopro de vida do Senhor dia a dia sobre nós, porque nós somos fracos, nós somos os vermezinhos de Jacó, nós não somos absolutamente nada. Sem o Senhor seríamos certamente facilmente derrotados. Sem o Senhor, sem o Teu auxílio, sucumbiríamos à mais banal das tentações. Mas é o Senhor habitando em nós por meio do Espírito Santo que nos dá força para continuar. Então nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada. Essa caminhada de fé, que muitas vezes passa pelos caminhos difíceis da vida, passa pelos vales sombrios, passa pelos questionamentos, passa por tantas situações, ó Pai,
Então nós precisamos de Ti, ó Deus. Envia a nós dia a dia o socorro. Envia a nós dia a dia a ajuda que nós precisamos, Pai. E que jamais venhamos ousar, confiar na nossa força, confiar na nossa capacidade, mas que confiemos integralmente no Senhor, no Deus da nossa salvação, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente na angústia, a nossa sombra poderosa que nós podemos descansar, o caminho, a verdade e a vida, o pão vivo que desceu do céu que sacia a nossa fome, a água da vida que sacia a nossa sede. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento tão especial para nós de nos reunirmos aqui. Possamos voltar para os nossos lares com o nosso coração cheio de esperança, cheio de paz, cheio de alegria nessa noite. Com essa boa notícia de que o Senhor venceu, de que o Senhor passou por esse deserto. E assim como o Senhor passou, nós estamos passando, seguros em Ti, confiantes em Ti. Renova o Teu povo, Senhor, e nos despede em